Começa hoje, então, o nosso Bom Dia, a série de sabatinas com os candidatos ao Senado. Eleições 2022. Muito bem, eu já estou aqui, ao meu lado, o nosso primeiro sabatinado é o candidato Ivo Nogueira, do Democracia Cristã. Lembrando que a ordem de todos os entrevistados ao longo da semana foi estabelecida durante sorteio realizado na presença de representantes dos candidatos. O Ivo Nogueira é pastor da Igreja Batista, lá em Açailândia, sul do Maranhão, presidente do Centro de Desenvolvimento Humano, Ebenezer, né? E traz para a gente agora, começa essa conversa com a gente agora, portanto, sobre as suas pretensões. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Kate, bom dia, telespectadores e todos que nos acompanham. É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Candidato, só para a gente pontuar, já começou a rodar, está ali no cantinho da tela, serão 2 blocos de 13 minutos. Vamos começar falando sobre, ainda há pouco eu abri o jornal, um assunto que é recorrente, né? A mobilidade. Sobretudo, vamos falando aqui sobre a questão do transporte aquaviário do Maranhão, que tem sido desesperador, né? Sob o ponto de vista de todas as pessoas. Afinal de contas, é uma interligação extremamente importante. O senhor, enquanto candidato, né? Num possível mandato, o que é que o senhor pensa sobre o assunto e como, de alguma forma, contribuir para que o nosso Estado tenha, né, um outro desdobramento com relação a esse meio de transporte que é extremamente importante? Kate, telespectadores, o Maranhão, ele é um dos estados mais extraordinários. Eu chamo o Maranhão de o Paraná do Nordeste. Ele tem condições de alimentar, tem condições de trazer e traduzir turismos infindáveis aqui para esse ambiente. Agora, nós temos uma navegabilidade de rios e mares aqui extremamente rica e muito pouco explorada. E isso traz uma série de consequências para a população, para a economia, para o desenvolvimento do Estado. E olhando assim para essa questão por exemplo, da questão do ferryboat, né, que foi um problema recorrente, que agora, recentemente, acabou causando grandes problemas de impacto muito profundos no Maranhão, na mobilidade do Maranhão, o professor Joás e o doutor Ricardo Medeiros, nossos governadores, governador e vice-governador, que futuramente estarão dirigindo esse lugar maravilhoso, nós entendemos o seguinte: hoje há uma necessidade urgente de ser feita uma intervenção ali naquela transporte do ferryboat, por causa de uma razão muito simples: ou você intervém ali ou você vai vivenciar uma tragédia. É preciso ter uma grande apuração técnica de profissionais habilidosos, competentes, para que imediatamente haja uma manifestação científica para a população ter uma informação concreta da realidade do que está acontecendo ali, a fim de que não venham causar danos ao público, à nossa população, principalmente da Baixada, que sofre muito com esse trânsito ali. Agora, veja bem, Kate, eu estou há 28 anos no Maranhão. 40 anos eu conheci o Maranhão, me casei com uma linda maranhense, entende? E o primeiro contato que eu tive foi exatamente nesse transporte ali. Mas se ele fosse o único problema de mobilidade, nós não estaríamos satisfeitos, bastaria somente dar a volta, né, e chegar no destino pretendido na Baixada. Mas quando você vai, como eu fui, a 211 cidades do Maranhão, você detecta que não é só esse problema que o Maranhão enfrenta. Nós temos milhares de situações, que eu vou exagerar assim como milhares, bastante complexas. Por exemplo, quando eu fui aos quilombolas, a maioria das vicinais de quilombolas são completamente intrafegáveis. Então, como alguém que vai ficar lá produzir o seu alimento vai escoar isso se as estradas são completamente intrafegáveis e são sazonalmente preparadas ou oportunizadas, principalmente nos períodos eleitorais. Fora isso, escolas cheias de mato por dentro, alimentação precária, tudo por conta da mobilidade. O Maranhão precisa urgentemente fazer uma ligação de São Luís com a Baixada, entende? E há projetos, há 40 anos atrás eu conheci um projeto que saltava de ilha em ilha até lá. E já descobri que tem outros projetos melhores
com maior economia para isso daí. Enquanto a mobilidade do Maranhão ficar do jeito que está, não há condições. O Maranhão é um dos estados que mais cobra impostos no Brasil por causa exatamente dessa mobilidade que é usada como justificativa para aumentar impostos. E o povo vai sofrendo e padecendo diante dessa realidade tão inóspita. Diante do seu trabalho, nós temos ali, inclusive apurado, que o senhor estabelece a construção de uma rodovia transmaranhense, né? Exatamente. Eu fiz questão de começar falando sobre a questão aquaviária, para poder também descer aqui para a realidade das nossas estradas, que é uma das piores com malha viária no país, né? Sim. Se a gente fosse comparar aí, nós temos apenas um pouco mais de 14% de estradas que são consideradas boas. Então, é um número extremamente alarmante. Como seria, então, essa viabilidade dessa estrada que o senhor fala, que vai, inclusive, dessa rodovia, que vai, inclusive, fazer uma integração? Sim. Olha, uma coisa importante, Kate, é que é o seguinte, no Brasil, você contrata alguém para fazer uma estrada e depois você paga essa pessoa quando ela constrói, vai construindo e pagando. Ela vai fazer as famosas cascas de ovos. E nós não temos um padrão, uma forma, como é nos Estados Unidos. Nós viajamos para a Europa, para Portugal, fomos a Amsterdã, nós fomos a Barcelona, fomos aos Estados Unidos com toda a nossa equipe. E nós detectamos, sabe, que há uma possibilidade muito grande de se fazer e executar ações desse porte, principalmente essa que eu chamo de a transmaranhense, né, que seria uma espécie assim de um meio troncular por onde passam e acessam todos os veículos, principalmente os de carga, fomentando fortemente a economia. Ora, eu estive perto de Pecém, ali no Ceará. É um palmo de concreto, 4 dedos de asfalto para os veículos passarem. Então, ali está sendo construído, aqui no Ceará, com base numa forma. No Maranhão não tem isso. Você não consegue viajar de Miranda para Santo Inês sossegado. Você não consegue entrar na Baixada Maranhense com segurança. Então, o dia que se levar a sério, tanto do governo federal, da parte do governo federal, quanto do governo estadual, essa questão das estradas do Maranhão, você vai ver a diferença que vai acontecer na economia do Estado, a diferença que vai acontecer na segurança do Estado e a diferença que vai acontecer na atração de investidores para o Estado. Enquanto nós estivermos fazendo esses tipos de construções, que aparentemente não são sérias, as construções só são sérias quando interessa vender a imagem para o Brasil. Então nós fazemos uma estrada do arroz, nós fazemos uma para Santo Amaro, entende? Mas quando interessa vender a propaganda de que tudo está caminhando às mil maravilhas, ou nós levamos a sério e é preciso negociar, conversar com as autoridades federais, e criar aquilo que eu chamo, Kate, de uma força-tarefa para em 2 anos colocar o Maranhão na linha e tirar o Maranhão desse estado de miséria. Olha, por que o Maranhão tem tantos rios e não tem transporte aquaviário eficiente? Por quê? Por quê? Há alguma coisa por detrás? Por que o Maranhão recebeu dinheiro para a construção de 10 aeroportos e não construiu esses aeroportos? Por que o Maranhão recebeu 358 milhões de reais para desenvolver o transporte aéreo doméstico e nem o Departamento de Aviação Civil, que otimizava a utilização desses recursos, foi construído, ou melhor dizendo, foi inaugurado, entende? Então assim não vai para frente, porque o problema do Maranhão não é o povo, não é o lugar, não é o ambiente, é a má vontade. Vamos falar agora sobre o desemprego, que é outra realidade mundial, mas trazendo aqui para o nosso estado. O Maranhão também fechou números bem complicados no ano passado, em 2021, batendo aí o segundo trimestre com quase 500 mil pessoas desempregadas. Ou seja, o Maranhão está entre os 14 estados, né, que as pessoas mais sofrem com relação ao desemprego. Como é
equacionar isso, minimizar? O senhor acabou de falar aí sobre fazer, né, o escoamento dessa produção que nós temos, o Maranhão que é riquíssimo em diversos setores, mas na outra ponta nós temos lá pessoas desempregadas. Seria a falta de investimentos, seria a falta de oportunização de qualificação profissional, abertura aí de mercados? Como então ajudar o Estado a se desvencilhar desses números que cada vez mais, né, são visíveis nacionalmente quando o assunto é miséria no Maranhão? Bom, você falou um nome muito interessante e desafiador: miséria. A primeira coisa que tem que ser combatida no Maranhão é a miséria. Se a miséria não for combatida, não adianta você fazer o maior programa, parcerias, investimentos. Entende? Uma coisa é importante: a mentalidade educacional, a mentalidade profissional nossa aqui do Maranhão é socialista. E isso está há 30 anos, desde a social-democracia do Grupo Sarney até o comunismo, ou o pensamento comunista dos grupos dominantes atualmente. Então, tudo se espera do Estado. Tudo se pensa que o Estado vai resolver. É o leite, é o restaurante popular, é sempre o Estado. Ele é o paizão de tudo. Mas quando você tem uma riqueza tão grande assim, sabe o que eu fiz? Com o professor Joás e o Ricardo, nós fomos fora do Brasil. Nós fomos lá fora, assinamos memoriais de entendimento, entende? Fizemos esse MOU, assinamos vários contratos para atração de recursos a fundo perdido para o Maranhão. Nesse sentido, a primeira coisa que nós vamos inaugurar é o combate à miséria, primeiro, salvando, ajudando, resgatando o idoso que está passando fome e necessidades, a criança. E para isso daí, nós criamos uma ajuda humanitária de R$ 1.200 para cada um desses cidadãos, a fim de levantá-los, retirá-los em 2 anos da miséria, da fome e do abandono. Porque eu viajei, Kate, 211 cidades, faltam apenas 6 para eu completar, entende? E eu entendi, sabe o quê? O Maranhão é maravilhoso, o povo é extraordinário, mas é abandonado. Ele é abandonado. Faz um programa, filma-se tudo, mostra-se a pujança de um programa, depois abandona. E o povo vai minguando no sofrimento e no sofrimento. Então, a primeira coisa é tirar essa questão da miséria, combatendo ela efetivamente. Aí, com a miséria, vem o desenvolvimento econômico. Então, quando nós chegarmos nesse item, desenvolvimento econômico, então, se você está surpreso quando a gente fala que vai alimentar, ajudar essa população com R$ 1.200, aqueles que estão na linha da miséria, que estão sofrendo com a pobreza, você pode anotar no seu registro aqui da sua TV. Se isso não for inaugurado a partir de janeiro e chegando até junho do ano que vem, em julho a gente renuncia. Eu, professor Joás e o vice, doutor Ricardo Medeiros. Nós renunciamos. Pode anotar, porque nós não estamos aqui para brincadeiras. Nós não conseguimos recursos tão vultosos para trazer para o Maranhão, para investir no pequeno agricultor, para investir na mobilidade, para investir no turismo, para investir na moradia e construção de bairros inteligentes gratuitamente para as pessoas morarem ali e se desenvolverem no bairro que tem tudo. Você vai ver isso acontecendo, para depois chegar a enganar o povo e dizer para o povo assim: olha, não deu, assim, me desculpe, teve um problema. Não. Anote aí, se nós não combatermos isso com efetividade, em 6 meses, do dia da nossa posse até o mês de junho de 2023, nós renunciamos. Nós não estamos aqui para enganar pessoas. Nós vamos embora, vamos fazer outra coisa. Agora, de onde virá esse recurso, hein, candidato? Porque a abertura de frentes, né, de recurso para essa finalidade, ela precisa ser concreta, ela precisa ser real, né? Só alertar o senhor que nós temos 13 segundos agora para terminar. Como eu disse, nós viajamos, assinamos os memoriais de entendimento e termos de confidencialidade. Ok. Queria lhe pedir só para o senhor guardar aí a resposta para o próximo bloco. A gente está zerado agora já o primeiro tempo aí de 13 minutos de sabatina com os candidatos ao Senado. Já foi o primeiro, agora a gente, claro, vai para o intervalo. Daqui a pouquinho o candidato Ivo Nogueira retorna com a gente, respondendo e ainda fazendo outras considerações aí a respeito daquilo que ele espera fazer, né, concretamente aí, caso eleito ao Senado. Daqui a
a pouquinho a gente volta, tá, candidato? A gente volta agora, claro, o nosso segundo bloco de entrevistas. Comigo aqui, o candidato Ivo Nogueira, do Democracia Cristã. Ainda há pouco ele falava sobre soluções aqui para melhorar o nosso Maranhão, e o assunto era miséria. Inclusive, o senhor destacava aí uma disponibilização de recursos, de benefícios, na ordem de R$ 1.200. E eu perguntei ao senhor de onde viria esse recurso, não? Foi, exatamente. Kate, olha, existem vários fundos no mundo inteiro que estão disponibilizando recursos para projetos sérios. Projetos realmente que tenham competência, que tenham sido feito um plano de negócio, um business plan. E nós entramos em contato com o EMIC, com o Sun Korean Group, com o Emirates Arabic Bank e outros fundos que se interessaram muito quando nós apresentamos o Maranhão para ele. Entende? E aí nós firmamos alguns contratos, não é, para beneficiar o estado do Maranhão, e isto realmente vai ser traduzido em grande benefício para a população. Porque a primeira coisa para desenvolver o Maranhão é tirá-lo da miséria, tirá-lo da fome, tirá-lo dessa condição de abandono, desse ostracismo imenso no qual o povo maranhense está envolvido. Aí nós fomos a Boca Raton e lá na FGK, com o nosso querido Dalma Agrip, nós firmamos um pacto, ou melhor dizendo, um contrato, né, para trazer um cabo submarino do data center de lá até um data center futuro aqui na Raposa, com 755 mil quilômetros submarinos. Não dá para começar agora, porque entra no período dos furacões, para conectar o Maranhão inteiramente. Nós já mapeamos isso e colocar este data center, porque aqui o transporte de dados no Maranhão é feito a partir de sinais que vêm de Ceará ou então de Belém do Pará, de Fortaleza ou de Belém do Pará, cascateando sinais através de torres ASNs para chegar até aqui com essa baixíssima qualidade, onde nós temos um estado praticamente nem 4G ainda. Nós estamos ainda vivenciando um atraso substancial. Isso interfere seriamente na questão de telemedicina e estudo. Você viu a pandemia, o que foi? Foi um arraso para o Maranhão, em termos de cada aluno não ter condições de estudar, ou pelo menos em casa, no home office, para realizar realmente suas tarefas. E os próprios comerciantes também. Então, enquanto não se resolver esse levantar o Maranhão do seu estado de pobreza, de miséria, para um estado, no mínimo, de sustentabilidade daquilo que ele tem, para o que ele tem de potencial a fim do desenvolvimento, não vamos chegar a lugar nenhum. Eu comparo o Maranhão como uma linda mulher, um vestido maravilhoso, perfumada, mas com uma cicatriz na sua face, atravessando de um lado ao outro. E o nome dessa cicatriz chama-se miséria, desemprego e abandono. Esses que estão aí, já há muitos anos, se revezando na política e sempre prometendo que no próximo mandato eles irão solucionar o problema, sanar essa questão, eles simplesmente estão sustentando esse cenário. E se você e eu nos unirmos com o pastor Ivo Nogueira aqui, o professor Joás e o doutor Ricardo Medeiros, você vai ver a diferença que vai acontecer nesse Maranhão. Porque aqui é só assoprar. É somente assoprar que incendeia tudo. É maravilhoso. Eu vou citar um exemplo rápido. Eu dava aula no Sintra, eu peguei uma aluna, aliás, uns alunos, e mandei eles fazerem uma redação sobre Maranhão. Uma redação sobre o Maranhão, Kate. E sabe o que aconteceu? Uma aluna fez uma redação e eu dei nota 10 para ela. E eu prometi para os alunos que eu publicaria essa redação num jornal. Aquela redação do aluno do ensino médio, segundo ano do ensino médio, eu publiquei. Esse jornal do Maranhão foi parar em Londres, e eles lá em Londres entraram em contato com essa aluna e contrataram ela para revistas de turismos lá, e essa moça vai todo ano, 2, 3 vezes a Londres, entende? Para falar do Maranhão. Então o Maranhão é um dos lugares mais extraordinários que existe. A população do Maranhão é uma população extremamente valiosa. O maranhense não trabalha por expediente, o maranhense trabalha por empreitada, ele trabalha por objetivo. Ora, a reengenharia sempre pensou trabalhar com pessoas que trabalhassem por objetivo. E por que chama o Maranhão de maranhense de preguiçoso? Porque eles não estudam solo, aqui tem baixo lítio no solo maranhense. E isso, claro, cria uma série de dificuldades, o clima também, mas é eficiente para trabalhar por metas, é eficiente para trabalhar por objetivos. Ele, em qualquer lugar do Brasil que você chega, você tem maranhense trabalhando em lugares de destaque. E isso porque ele sabe trabalhar por objetivos, ele tem solidariedade, ele é
rico dentro de si sem saber e negam para ele os seus potenciais. É infeliz para qualquer um de nós que trafega, por exemplo, daqui até Itapecuru, ver aquelas famílias com milho espetado, entende? Num palito desses aí de bambu, como se, e por detrás dessas famílias está um matagal enorme, cheio de juquira, entende? Ou seja, as pessoas não têm a menor possibilidade, ou melhor dizendo, a melhor influência para sair daquele estado de coisas, entendeu? Em que estão impostos a eles, por falta de lideranças eficazes, que enxerguem o Maranhão como ele é de verdade. O Maranhão não é esse negócio de ficar dependendo só de governo federal, entende? O mundo está esperando pelo Maranhão. Quando nós estivemos em Portugal, o mundo está esperando o Maranhão. Quando nós estivemos em Amsterdã, o mundo quer saber o que o Maranhão pode contribuir. Quando nós estivemos nesses lugares longe do Brasil, nós vimos, quando apresentávamos o Maranhão, as pessoas levantavam e ficavam de pé e aplaudiam, entende? E ficavam assim eufóricos. E é por essa razão que nós retornamos, apresentamos nossos projetos para a equipe do Dr. Flávio Dino, apresentamos nossos projetos para a equipe do Dr. Roberto Rocha, apresentamos nosso projeto para o Dr. Simplício, para a equipe deles, para a doutora Elisiane Gama, apresentamos nossos projetos, entende? Para todos esses que estão hoje aí se apresentando, como o Dr. Laésio e tantos outros, e todos fecharam as portas para a gente. Então nós decidimos partir para cima, partir para defender o povo. Quando nós apresentamos, seus assessores, os assessores dessa gente, nem sequer encaminharam nossos assuntos. E outros ficaram jogando a gente de um lado para o outro, assim, como se dissesse assim, não, nós não podemos mexer com o Maranhão. Deixa o Maranhão do jeito que está, dependendo de mim, com os meus projetos e coisas assim. Não. Nós temos condições de mudar essa realidade. E rápido. Nós temos condições de tirar o Maranhão dessa condição rapidamente. Nós temos condições de fazer o Maranhão se tornar um lugar em que ele, de verdade, vá para o primeiro lugar. Eu estou há 28 anos no Maranhão, meus filhos estão aqui, meus netos estão aqui, eu tenho 64 anos de idade. Eu estou vivendo aqui com a paixão que tenho por esse lugar e para dizer a você, Kate, dizer a todos, estão negando aquilo que você tem direito, estão manipulando, estão fingindo que te ajudam enquanto você tem tantas riquezas para desfrutar. Eu creio. Agora, candidato, o senhor está falando aí sobre toda a situação que o Maranhão se encontra hoje, ainda há pouco, o senhor falava sobre esse recurso, né, que vai ser destinado caso eleito, mas não ficou claro a fonte desse recurso. Só preciso eu ter uma ideia, nesse exato momento, quase 60% da população maranhense não tem sequer o que comer, porque o estado está entre os 14 estados mais pobres do Maranhão. E se a gente for falar da Baixada Maranhense, são quase 70% da população, quase 70% que está também nessa mesma situação, abaixo da linha da pobreza. Então, é urgente o assunto da miséria e eu quero reiterar aqui, inclusive complementando, perguntando ao senhor, se dentro do seu escopo de trabalho, o que tem previsto para mudar essa realidade? Haja vista, a gente tem aí nos últimos 7 anos e meio uma situação muito mais agravada. Uhum. Eu falei talvez muito rapidamente sobre o EMIC, sobre o Sun Korean Group, sobre o United Arabic Bank. O recurso virá dessa? Exatamente. Eu falei de 3 apenas. Quando você me pediu anteriormente, eu mencionei aqui logo no início da minha palavra esses 3 apenas. Mas tem muito mais que esses, entende? Que estão dispostos a investir no Maranhão, feito, claro, já com assinado todos os memoriais. Agora, veja bem, a vocação agrícola do Maranhão é impressionante. Aqui a acidez da terra é baixíssima em relação aos outros estados. Essa faixa de transição que corta o Maranhão em forma de um raio, né, partindo lá de Açailândia, por exemplo, até chegar ali em Caxias, por ali, divide o Maranhão de uma forma exuberante. A primeira coisa, primeiro, o auxílio humanitário, a ajuda humanitária. Isso não é permanente. Enquanto a ajuda humanitária vai sendo implantada, nós vamos criando processos variados, entre eles a construção de que nós chamamos de comunidades alternativas, porque nós mapeamos 50 fazendas no Maranhão, aonde nós, e já contactamos com eles, aonde nós podemos construir ambientes ali de fomento de alimentos para o próprio Maranhão e para fora do Maranhão também. Porque 80% das verduras, legumes e frutas que o Maranhão consome vem de Minas Gerais, vem do Ceará, vem de Goiânia, vem de fora. E como é que pode ser uma coisa dessa?
se o Maranhão tem tanta terra? Alguns falam, não, a soja está tomando conta de tudo e tal. É porque não estudaram essa realidade. Então, primeiramente, a ajuda humanitária, que nós vamos fomentar, quer seja com recursos internacionais, que nós já sabemos que estão disponíveis, já estão no Brasil, depois de terem sido periciados e tudo, já estão dispostos a serem utilizados, quer seja com as parcerias. E o Maranhão, para poder sair dessa situação, primeiramente, as parcerias público-privadas serão fundamentais para o alavancar do Estado. Se você não levar a sério isso daí e ficar achando que o Estado vai fazer tudo, o Maranhão vai continuar da mesma miséria de sempre. Nos 4 últimos, ou Z4, né? 4, às vezes vai 6, 4, 5, 2, sempre lá embaixo. Nós queremos trazer o Maranhão para o primeiro lugar. A fome é rapidamente sanada no Maranhão. A miséria também, entende? Agora, todo mundo quer saber como é que a galinha põe o ovo, né? Mas não quer trabalhar os 9 anos que nós trabalhamos, entende? Nós somos mais de 50 pessoas envolvidas nesse projeto. Nós vamos mudar a história do Maranhão e vamos mudar a história porque a minha primeira suplente é quilombola, entende? Nós temos no nosso grupo do Democracia Cristã 4 quilombolas. Nós fizemos questão de colocá-los como candidatos pelo Democracia Cristã. Muito bem. O senhor tem as suas considerações finais, o senhor tem um pouco mais de 2 minutos. Pode fazer. Primeiramente, eu quero agradecer à difusora e aos ouvintes e também aos telespectadores por essa grande oportunidade. Agradecer a você, Kate, a sua equipe. Eu orei por vocês hoje às 3 da madrugada, pedindo a Deus que abençoasse suas vidas, suas famílias, seus corações e a profissão que vocês exercem. Mas eu oro todos os dias pelo povo do Maranhão. Um povo que eu aprendi a amar, porque fui batizado por um pastor maranhense lá no Rio de Janeiro, pastor Ezequias Lopes de Souza. Fui presidente 2 vezes da Convenção Batista Maranhense. Tive vários alunos que eu formei aqui no Maranhão, da Assembleia de Deus, da Igreja Presbiteriana, e católicos. Fiz grandes amizades com o Frei Narciso, lá em Açailândia, e trabalhei muito pelo abrigo dos idosos e vários movimentos. Quando você passa aqui na Polícia Militar, no Comando Geral da Polícia Militar, tem um galpão de ecoterapia que a Vale me convidou para eu construir aquilo e eu entreguei, com elogios, para que você entenda que nós amamos o Maranhão. Eu fui secretário de Educação em Açailândia e em 45 dias coloquei 5 folhas de pagamentos em dia, não sozinho. Há uma equipe de gente extraordinária que eu encontrei aqui nesse estado. Nós vamos mudar a história do Maranhão. Professor Joás, Ricardo, eu somos uma pessoa só em termos daquilo que vamos executar. Nós vamos mudar a realidade através do Democracia Cristã, elegendo o professor Joás, o pastor Ivo Nogueira para o Senado e transformando isso de uma forma definitiva. Quer mudar o Maranhão? Quer fazer algo diferente? Vem com a gente e você vai ver aquilo que nós vamos realizar. A família do Maranhão vai voltar a sorrir e Deus vai abençoar esse lugar que Ele já abençoou pela própria natureza, agora vai acender a chama que há nesse lugar. Vai ser ano de jubileu, entende? Ano de graça e que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Paz. É isso. Ouvimos hoje, começamos, portanto, o nosso Bom Dia Maranhão e a semana de sabatinas com o candidato Ivo Nogueira, do Democracia Cristã.